Bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Caio, aqui eu vou te ensinar umas dicas aí para você poder desenhar tecido, tá? Ou trabalhar com eles em uma fotomanipulação. Então, acaba que isso aqui tem certa utilidade, porque principalmente em manipulações, por exemplo, a ideia dessa aula aqui surgiu com um trabalho de um aluno, tá? Ele estava fazendo uma composição em uma fotomanipulação onde ele precisou desenhar uma parte da roupa de uma personagem. Então pode ser muito útil, tá? Para as duas áreas aí, tanto pintura quanto fotomanipulação. Então aqui é o seguinte, quando a gente vai trabalhar com isso aqui, a gente tem que levar em consideração, por exemplo, o corpo da modelo, tá? Então eu tenho várias fotos aqui, eu vou mostrar esses exemplos e passar algumas dicas. O que a gente tem que observar inicialmente é o corpo, certo? E as formas, os shapes que isso aqui vai compor, sejam triângulos, quadrados, bolas, certo? Como assim? É o seguinte, quando a gente observa essa foto aqui, para a gente fazer o desenho da estrutura de um tecido, primeiro a gente tem que ter a nossa estrutura, né, de corpo. Então, para a gente entender isso aqui melhor, eu poderia imaginar, por exemplo, como seria o corpo dessa menina. Poderia traçar bolinhas assim, né? Com certeza eu tenho o braço pegando aqui assim, ó, mais ou menos nessa região assim. Aqui o outro ombro dela, aqui vem o seio dela aqui. Ó, o braço dela tá aqui assim, mais ou menos. Então um pouquinho afastado para trás ali. Algo mais ou menos assim, tá? Aqui a coluna dela, ó, tá assim, com inclinação. O corpo dela aqui abaixo pode estar mais ou menos assim, tá? Então o que acontece? Aqui eu vou ter relevos, certo? Aqui eu vou ter relevos, aqui eu vou ter relevo, aqui ele vai pegar no abdômen dela aqui, ó. Aqui tem área de tensão, certo? Então eu recomendo você imaginar, tá? Você imagina, aqui tá a outra mão dela, chegando nesse ponto aqui, ó. Então eu recomendo você imaginar, ó, o volume do tecido aqui. O corpo do personagem, tá? Abaixo aqui, onde vai ter o toque, né, do tecido. E você também tem que levar em consideração a estrutura desse tecido e o volume. Então olha só, aqui ele dá uma afundada e aqui ele dá um elevado. Por quê? Porque tá pegando a perna dela ali, tá? Então pontos de tensão normalmente são pontos aqui abaixo do braço, certo? Aqui sempre tem pontos de tensão onde o tecido vai fazer algumas ondas nesse sentido assim. Sempre faz, tá? E aqui são pontos onde o tecido fica mais solto, tá? E normalmente ele acompanha, pela lógica aqui, a não ser que a pessoa esteja dando um salto ou em queda, né? E acompanha a gravidade, você sempre vai ter essas ondas. De forma estranha, é muito similar à estrutura e desenho de cabelo, tá? Para iniciantes pode ser um pouco confuso, mas é bem aí no sentido aí de como você poderia criar cabelo, por exemplo. Então olha só, aqui eu tenho um ponto de tensão, ó, e nesse ponto de tensão aqui eu estou criando, ó, o desenho aqui de ondas que vão descer, certo? Aqui eu tenho o tecido mais grosso, né? E aqui eu tenho o braço dela, aqui para baixo. E aqui esses pontos de tensão que vão descer ali de acordo, né, com a gravidade. Aqui eu tenho esse músculo aqui, vai fazer essa curvatura aqui do braço, dessa forma aqui. Aqui a clavícula dela, que também gera ponto de tensão para a gravidade aqui, para o tecido descer. E do outro lado ali, a mesma coisa. Então você imagina o corpo dela aqui abaixo, aqui ele vai estar frouxo, ó, mais solto, tá vendo? O corpo dela, provavelmente ele vai descer aqui assim, ó. Aqui o quadril, a cintura dela, ele desce aqui. E de cá a mesma coisa, ó. Provavelmente o corpo dela tá aqui assim. Aqui assim vai ser o umbigo dela. E vem aqui. Possivelmente pela pose vai ser algo mais ou menos assim, tá? Vai ser algo mais ou menos assim o corpo dela aqui embaixo. Então você leva isso aí em consideração. Caso necessário, trace as bolinhas aqui para ficar mais fácil essa identificação na transposição. E aí você vai, dentro de uma fotomanipulação, você vai ter que moldar o tecido, criando esses pontos aqui, né? Que isso aí faz uma total diferença. Então, por exemplo, teria a mesma coisa aqui nessa imagem, já vou adiantar aqui e mostrar para você. Aqui, ó, criei essa camada aqui para separar. Com certeza o corpo dela vai estar mais ou menos aqui assim, tá? Então, observa. Toda essa área de tensão, os pontos vermelhos eu marquei áreas de tensão, tá? Todo esse ponto de tensão aqui, como essa blusa é larga, ela vai cair frouxa aqui, ó. Então você tem todo esse tecido aqui mole, tá? Com liberdade para criação de ondas, essas curvaturas aqui. E pela tensão maior, nesse ponto, então ele vai fazer ondas para cá, assim, ó, para acompanhar o movimento. E nisso você pode observar aqui nessa imagem que realmente está fazendo, ó, essas ondas para esse lado aqui, certo? E como o tecido aqui é bem justo, então ele vai acompanhar, né? Ele vai acompanhar aqui a angulação do braço dela. Recomendação de sempre, referências, tá? Várias referências, a mesma coisa nesse caso aqui. Só pela pose e estrutura,
Você pode imaginar ele mais forte ou ele mais fraco. Eu sei que aqui tem a clavícula, tá? Aqui vai ter o externo. Pelo menos aqui assim vai ter um umbigo dele aqui embaixo. Então por aqui você já traça essa estrutura, né? De onde esse tecido vai descer e como ele vai ser formado. Então, por exemplo, vamos supor que você já vai fazer de cabeça, alguma coisa assim, ou vai fazer um estudo. Nesse estudo, o ideal seria, por exemplo, observe as formas que essas sombras aqui, elas fazem. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu recomendo, você entende, né, esses pontos de tensão, depois você observa essas formas das sombras. Olha só que forma interessante aqui. Olha só essa outra forma aqui. Essa aqui. Tá vendo? A gente tem essa. Tem um Vzinho aqui, ó. Desse jeito. Tem essa forma aqui de sombra, ó, que ela desce, tá? Então a composição até mesmo de cabelo é muito similar, ó. Você precisa ver essas formas orgânicas assim. Normalmente vão ter esse aspecto, tá? Que é essas formas aqui que vão dar a ideia e a estrutura para o tecido. Então eu vou fazer só o contorno aqui da camisa, desse jeito aqui, você já vai ver que vai dar um resultado aí, onde você já vai ter uma ideia, tá? Uma noção do que está acontecendo aqui. Olha só o exemplo, né? Aqui eu desconsiderei o braço dele ali, aqui tem mais alguns pontos de tensão assim, mas eu desconsiderei a entrada do braço. Então através disso aqui, se eu já vim aqui traçar sombras, você já tem uma noção aí mais ou menos do que está acontecendo. Então agora eu vou mostrar na prática um exemplo. Vamos lá. Vou criar um novo arquivo aqui. Então vamos imaginar que eu teria um rapaz, né, em pé. Essa é só uma camisa mesmo. Aqui eu teria o desenho estrutural, né, a base da camisa. Eu já estou imaginando aqui o corpo, mas eu vou fazer aqui para você ter uma noção melhor. Por exemplo, vamos imaginar aqui seria cabeça, né, estrutura aqui, clavícula, algo mais ou menos assim, só de exemplo, né? Então o que eu teria aqui, vou apagar essa camisa e começar de novo. Tendo um corpo mais ou menos assim, vou até tirar a opacidade disso aqui, eu teria, por exemplo, a camisa aqui, que ela vai ter as linhas de tensão, né? Então eu poderia dividir, por exemplo, a linha dos ombros aqui, ela mais justa, e aqui ela tem uma folga. Nessa folga aqui a gente vai jogar uma sombra, e aqui ela volta. Aqui ela vai vir também, tem uma folga aqui, como se fosse um rapaz caminhando e olhou para o lado assim um pouco. Aí aqui, ponto de tensão, bastante ponto de tensão. Depois a gente faz essas formas ali. Aqui ela vai descer mais rente aqui no peito. E aqui ela faz os desenhos seguindo ali para fora. Então esses desenhos agora seriam os seguintes. Vou até selecionar ela aqui, pintar ela de mais claro. Selecionei a camisa, vou pegar um tom cinzento assim mais claro e vou pintar ela aqui. Esses desenhos seriam o quê? Para eu simular esse movimento aqui. Essa parte aqui ela pode ser mais um pouco. Pronto. Eu poderia trabalhar com shapes no seguinte. Aqui, por exemplo, posso jogar uma forma mais assim, ó, que traça uma ideia de movimento, um afundado, tá? Aqui mais outro. Nessa região aqui vai ter um pouco, porque eu estou imaginando a luz do lado esquerdo aqui em cima, né? Então aqui está passando por trás do braço dele, por exemplo. Aqui são áreas de tensão maiores, ó. Então aqui vai ter um movimento assim. Segurar com Ctrl para pegar a forma aqui da camisa nessa região. Aqui vai ter um pouquinho, mas você pode deixar em pontos mais grossos, em pontos menos. Aqui eu posso fazer essa divisão da camisa aqui, ó, para mostrar que tem uma parte interna ali. Aqui nessa região também. A hora que eu jogar as luzes vai ficar ainda melhor. Olha, ela sobe aqui. Aqui mesmo eu poderia jogar outro para fazer esse movimento. Aqui nessa região. Uma tensão aqui nesse ponto aqui. E aqui bem pouquinho nessa área, vou tirar até a opacidade aqui. Bem pouco nessa região aqui, ó. Aí agora a gente pode jogar uma sombra maior somente de um lado, para simular mais esse relevo, para ficar um pouco mais natural, ó. E a gente trabalha com as luzes, por exemplo. Se aqui tem esse relevo para baixo, aqui eu posso jogar um relevo para cima. Vou trabalhar com as luzes separadas, que eu posso alterar a opacidade entre elas. De uma forma mais livre, tá? Então, por exemplo, posso jogar um pouco de luz aqui, um pouco de luz aqui no peito dele, porque eu sei que aqui tem mais relevo. Então aqui fica legal, ó, jogar um pouco de iluminação. Nessa parte aqui de tensão, um
ponto de iluminação mais contrastante aqui nessa área. Fica bom aqui. Aqui bastante luz, né? Porque tá pegando ali em cima. Olha só, nesse ponto eu posso criar um contraste, adicionando mais pontos de iluminação aqui. Aqui com certeza. Nesse ponto aqui com certeza tem. E aqui no ombro dele, ele vai pra frente, né? Aqui ele vai pra frente novamente, eu levando em consideração o corpo do personagem lá embaixo. Então aqui vai pegar a luz de novo. Aqui vai pegar uma iluminação que vai fazer esse contraste legal aqui e criar esse volume para essa parte aqui da blusa dele, ó. Mais ou menos dessa maneira. Então, através disso aí você já começa a ter uma noção, né? Um desenho aí melhor com essa fluidez de uma camisa, por exemplo. E aí eu posso até tirar um pouco da opacidade dessa sombra para ficar uma camisa branca mais suave um pouco. Vou mesclar essas duas, olha lá. Eu poderia, por exemplo, deixar essa interação um pouco mais suave, tá? Tirar um pouco da opacidade dessa camada. Então, nesse sentido aí, você chega em ótimos resultados. E quanto mais você for fazendo, for refinando, melhor resultado você chega. Por exemplo, em áreas com sombras mais duras, utilizando um pincel mais rígido, por exemplo, só você aumentar, você pega, por exemplo, pode pegar esse pincel, inclina ele um pouco, fecha um pouquinho e aumenta o hardness, tá? Eu poderia, por exemplo, simular essas áreas de tensão com um contraste maior para criar um realismo, né, mais intenso em determinadas partes. Aí você tem que tomar cuidado com o exagero. Quanto mais você for fazendo isso aqui, mais realista vai ficando, né? Você pode ir adicionando alguns pontos de contraste em regiões estratégicas, onde você quer adicionar um pouco mais de sombra. Por exemplo, vamos supor que eu quero adicionar um bloco maior de sombra aqui atrás do braço dele, já fica mais realista, tá vendo? Tudo vai depender aí do estilo, né? Do estilo da sua arte, até onde você pretende chegar trabalhando com essa composição. Se é mais realista, se vai ser mais mangazão, se vai ser mais cartoon. Aqui teria os pontos de tensão aqui no braço, mas aqui é pouca coisa. Pode fazer divisão aqui da gola da camisa e por aí vai, tá? Aí por aí nesse caminho aí não tem segredo. Então, mais ou menos nesse sentido aí, você traça aí tecidos, tá? A mesma coisa vale para um vestido, para tudo. E você vai elaborando e eu recomendo você trabalhar com referências, faz olhando, vamos supor que você tem uma ideia de um personagem, tá utilizando uma camisa assim, ele tá sentado, pega a foto, tá? Pega a foto e utiliza trabalhando aí com as referências, olhando essas ondulações, os volumes, as luzes, que você vai ser bem mais feliz, tá? Como eu sempre falo, desenhando de cabeça, você está exercitando sua memória fotográfica, tá? Você não está necessariamente aprendendo ou absorvendo novas informações. Você só absorve informações, tá? Você só realmente aprende quando você olha e transpõe. De cabeça é importante? Importantíssimo, mas é mais para memória fotográfica, tá? Então depois que você já tem um entendimento, fez muitos estudos, observando, copiando, aí você vem e faz isso aqui, faz de cabeça aí, na intuição, tá? E com a sua memória fotográfica. Aí você vai aplicar o que você aprendeu aqui. Confere as playlists de aulas, tá? Tem uma aula aqui no canal sobre desenho de cabelo, posso deixar na descrição também, onde eu deixo alguns pincéis, podem ser úteis para você desenhar tecido. Basicamente o mesmo processo, a mesma ideia. Então eu espero que tenha sido útil, agradeço demais. Se interessado em ser meu aluno, o link do meu curso completo tá na descrição. Interessado em mesas digitalizadoras, tem 3 delas aí na descrição também. Desejando apoiar o canal, adquira através desses links. Obrigado.